primeiramente, né, antes de começar a falar sobre ele, o que é um carrinho de emergência? Embora todos tenham visto ou nunca usou, mas sabe que está ali naquele cantinho, na sua enfermaria, ou na sua sala de emergência, ou dentro da UTI, está ali naquele cantinho. Pois é, ele é um armário móvel, tá? Ele é um armário móvel que vai te dar ali, tanto medicamentos como materiais a pronto uso, tá, pessoal? Ele vai te dar ali o que você precisa justamente para o atendimento de emergência. Por isso que o nome é um carrinho de emergência. Então, vocês imaginam que é um armário móvel, tá? Tem rodinha, né? Ele tem que ser de fácil acesso. Então, antes de falar das implicações, das responsabilidades, vamos falar do equipamento em si, né? O carrinho. Ele precisa ter um rodízio, tá? Ele precisa ser de fácil acesso, primeira coisa, tá? Ele precisa estar no local que não tem obstrução nenhuma, nada no meio do caminho, tá? Eu não posso ter um carrinho de emergência e ter no meio lá um cone, ou uma poltrona, ou algo que dificulte, tá? Porque se eu preciso atuar na emergência, eu preciso pegar o carrinho e puxar. A rodinha também tem que estar funcionante, tá? Ele tem a própria tomada, tem tomadas, né? Tem as opções lá de você ter a tomada para ligar os aparelhos, equipamentos. Então, o carrinho, na verdade, ele vai ser um armário móvel, vai prover aí de alguns equipamentos, no caso, o rodízio, a prancha rígida, que tem que compor o carrinho, tá? O suporte e o cilindro de oxigênio, e também os equipamentos, no caso o desfibrilador, né, que fica compondo a parte externa, tá? O que eu quero que vocês se atentem. Os equipamentos, eles precisam estar ligados em fonte de energia, tá? Ah, mas eu liguei lá na tomada do carrinho, tá? Mas se a extensão do carrinho não estiver também dentro, ligado, né, plugado lá na energia, nada adianta, tá? E aí eu vou contar uma situação um pouco triste, pouco não, né, catastrófica, de uma equipe que precisou utilizar um desfibrilador, paciente na época da UTI Covid, e quando foi ligar lá o desfibrilador, que foi aplicar os joules lá, ligar as pás, cadê? Não funcionou. Quando foi ver, o plug do extensor do aparelho estava desconectado, tá? Isso a gente precisa se atentar. E foi uma correria, o paciente não foi a óbito por conta disso, mas teve que ir em outro departamento, buscar outro desfibrilador. Olha só o tempo que perdeu aí no meio desse caminho todo, tá? E a gente não pode, né, passar por essa situação jamais, tá? Então, se você já vivenciou algo parecido, troque aqui comigo a sua experiência, vamos conversar um pouquinho, tá? Então, quando eu tenho equipamentos, eu preciso fazer testes, eu preciso saber se está ligado na fonte de energia, eu preciso saber se aquela fonte está funcionante, tá? Se de repente, por algum motivo, eu não tenho ali como saber, eu ligo um equipamento X e faço o teste. O que a gente não pode é negligenciar essa situação. Eu preciso ter todos os cabos ligados na fonte de energia, ponto, tá? Eu preciso que vocês entendam a importância disso. Eu não posso ter um carrinho que não me funcione na hora que eu preciso, que eu não consiga achar material, que o equipamento não funcione. Isso causa um estresse altíssimo na equipe que está atendendo uma emergência, que já não é algo tão tranquilo, né? Por mais que a equipe trabalhe em sincronia, né, no seu timing certinho, quando você tem algo que não funciona, pessoal, isso causa um nível de estresse alto e começa a comprometer toda uma assistência, toda uma prestação do cuidado. E não é isso que a gente quer durante o nosso plantão, tá? Então, chegou na unidade, precisa conferir todos os cabos para ver se está ligado certinho, para que você não passe nenhuma saia justa, tá bom? Primeira coisa, tá? E o carrinho, ele precisa estar limpo, no local de fácil acesso, né? Por que limpo? Ah, eu usei, espirrou lá sangue ou alguma coisa do tipo, um antibiótico. Eu preciso fazer a asepsia desse local, limpeza de superfície, tá? Muita gente esquece disso. Quando olha o carrinho tá todo empoeirado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E trazendo sobre a responsabilidade, ele é do enfermeiro. Mas a equipe, sob sua supervisão, também é responsável pelo carrinho. O que eu quero dizer? A gente tem aí o parecer, né, de 2013, o 037, quem quiser acessar lá no site do Corém, que ele fala que a responsabilidade pela montagem, organização, reposição, toda a parte técnica é do enfermeiro e da equipe de enfermagem que por ele delegada, tá? Então, se eu tenho uma equipe trabalhando, eu tenho um enfermeiro. Se o enfermeiro, ele delegou para o técnico, olha, utilizou o carrinho, precisa repor, ok. Só que o enfermeiro é responsável pelo carrinho, tá? Então, ele precisa entender se o técnico fez ou não a reposição adequada. O que eu quero dizer é que o enfermeiro é o responsável, sim. Ele pode delegar, ok. O técnico, ele pode sob sua supervisão. Não é assim, ó, o técnico vai lá, repõe e lacrou, tá tudo certo. Não. Repôs, beleza. Eu vou fazer uma segunda conferência, né, que é o famoso dupla checagem, que a gente chama aí, dupla conferência. Então, não adianta só o enfermeiro delegar, tá, para o técnico de enfermagem se ele não vai fazer a checagem, sendo que ele é o responsável da unidade ali pela prestação do cuidado, tá? Então, tem vários tipos, tem várias formas de acontecer isso. Então, como que eu tenho que receber o carrinho? Lacrado, tá? Eu vou falar, pessoal, o que é o geral, tá? O que acontece, o que tem que acontecer
de formas, em linhas gerais, baseadas até nas próprias leis, legislações. Mas cada unidade, ela tem o seu próprio protocolo, até de quem é o responsável, tá? Ah, ok, você está falando que o técnico ele pode realizar a montagem, mas o local lá X é só o enfermeiro que mexe. Tudo bem, tá? Se a própria unidade, ela fez um protocolo próprio, segue o protocolo da unidade, tá bom? Eu tô falando em linhas gerais. Então, eu tenho que receber o carrinho lacrado. O carrinho, quando você utiliza, que você faz toda a checagem, e para isso você tem uma ferramenta chamada checklist, tá? Onde eu tenho todos os materiais que constam no carrinho, que são padronizadas, tá? Então, se eu tenho lá 10 adrenalina, 10 atropina, 10 furosemida, né? E por aí vai, 5 adenosina. Isso daí é o padrão de cada unidade também. Mas esse checklist, ele existe independente de qual unidade é. Só a padronização de quantidade é que cada unidade designa a sua, tá? Então, eu tenho um checklist, tá? Esse checklist, ele consta a quantidade e as drogas que eu tenho. Tem também o lote daquele medicamento e a validade, tá? Isso é super importante. Como o carrinho, ele fica lacrado, fechado, né? Eu não posso deixar uma medicação vencer. E para isso as unidades têm protocolos também. Quando está próximo de 3 meses a vencer, ele pode colocar lá uma tarja laranja ou amarelinha, depende da instituição que ela vai preconizar, tá? Mas é importante estar atento a isso. Então, no carrinho ele tem que estar lacrado, ele tem que prover desse checklist com tudo que consta. Ah, é só medicamentos? Não. Materiais também, tá? Então, se eu tenho lá na segunda gaveta materiais de assistência respiratória, ambuca, tetra de O2, laringoscópio, né? Kit de traqueostomia, isso vai variar de local para local. Tem instituições que montam kits. Eu já trabalhei tanto quanto o exemplo de ter o kit dentro do carrinho como fora, tá? Isso independe. Ambos precisam ter também a conferência. Então, dentro desse checklist, também vai constar. Ah, eu preciso ter 5 cânulas endotraqueal, sei lá, 5, 5,5, 6, 6,5, 5 de cada. Com balão, sem balão, com cuff, sem cuff, enfim. Isso também é a unidade que determina, tá? E aí eu também tenho materiais de venopunção, que geralmente fica na terceira gaveta. Então, equipos, tá? Abocate, algélico, né? De todas as numerações, scalp, seringa, agulha, tudo que estarei utilizando para realizar o medicamento no paciente. Também tem lote, validade, tá? E a quarta gaveta, geralmente, fica os fluidos, né? Então, ringue, soro fisiológico, soro glicosado, aí de 100, de 200, 250, enfim. Tem locais que já deixam kits, tipo, kit noradrenalina, já deixa prontinho. Ah, é com equipe fotossensível, não é com fotossensível? Então, dependendo do medicamento, a farmácia já disponibiliza os kits, que na hora que vai fazer lá o procedimento no paciente, que vai administrar, a equipe só pega aquele kit, prepara e instala, tá? Isso é super importante e facilita o acesso da equipe para realizar aí o medicamento quanto antes. Lembrando que o carrinho de emergência, ele precisa estar otimizado, né, para a utilização da emergência. Não adianta ter um carrinho de emergência que a equipe não conheça, tá? A equipe que trabalha na unidade, ela precisa, sim, conhecer todas as gavetas, a disposição dos medicamentos, né? Então, os medicamentos que são utilizados de pronto, a adrenalina, no caso, né, ela fica logo de cara, assim, né, na frente. Isso facilita para a equipe, tá? Então, toda essa conferência é de responsabilidade tanto do enfermeiro como técnico, né? Lembrando que é uma equipe, tá, pessoal? Então, se nós trabalhamos em equipe, a gente precisa, sim, se atentar.